Existem feridas do passado atrapalhando o seu relacionamento. Você não sabe lidar com isso, porque você nem sabe como é que faz para tratar essas questões do passado. Eu sou o Ronaldo Mello. Eu sou a Cíntia Pérez. Um pouco atrasada, e nós somos do canal Juntos e Misturados em Cristo, canal que trata de assuntos de casal. A Bíblia diz: não vos lembrei das coisas passadas, eis que faço coisas novas. Muitas pessoas entram no casamento trazendo bagagem de abandono, de rejeições, experiências da infância, e de repente, sem perceber, começa a exigir do cônjuge que ele pague a conta de feridas que ele não foi o causador. Quem foi traído, de repente, tem mania de desconfiar de tudo. Quem foi rejeitado pode ter medo de repente, não ser suficiente. Pessoas que cresceram sem afeto podem sim ter dificuldade de demonstrar amor, e a gente sabe disso. Mas Deus, ele não deseja que o seu passado governe o seu presente e tampouco defina o seu futuro. O seu cônjuge, agora falando de cônjuge, ele não foi enviado por Deus para carregar o peso das suas feridas. Ele foi chamado, escolhido para caminhar do seu lado. A cura dessas feridas começa quando você as entrega ao Senhor e permite que Deus transforme o seu coração, A gente não pode permitir que a dor de ontem defina a felicidade do seu casamento, que é o que acontece hoje, agora. Quando Deus, ele trata o seu coração, ele muda também a forma como nós confiamos, como nós amamos, e nos ajuda a construir um futuro junto com a outra pessoa. Fato é que todos nós trazemos conosco, trazemos, cada qual consigo, traz as feridas da vida. Dizem que a gente vive duas metades da vida. Uma metade é gerando dor e sofrimento. A outra é trazendo cura com tratamento e psicólogo. Sim. A gente tem as nossas feridas, é bastante natural que o ser humano ele traga. A vida é cheia de traumas, desde a infância, às vezes antes da primeira infância, às vezes no ventre da mamãe, a gente já traz com a gente marcas de feridas que a gente nem sabe, nem tem consciência disso. Verdade. Estão lá no inconsciente. Nossa. Tanto o menino quanto a menina estão vivendo nessa mesma realidade. Então vamos considerar o seguinte: os problemas da querida já existem, as dores, as feridas antigas existem em qualquer um de nós, em mim, em você, no seu terapeuta, no seu pastor. Existem feridas, indiscriminadamente, tanto aqui quanto lá. Então é uma realidade. Considerando essa realidade, como nós vamos lidar com essas feridas? Como nós vamos lidar com essa realidade, mórbida, desafiadora de se tratar, isto é, buscando viver uma vida saudável em todos os âmbitos, buscando viver uma vida curada em todas as vertentes de nossa vida, em todas as facetas de nossa vida. Este é o grande desafio e essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer diante dessa situação, querida. E outra questão, penso eu, o seu cônjuge, ele é o maior interessado em conhecer você, saber dessas questões que te afligem, que talvez esses traumas, essas feridas que você trouxe está atrapalhando o seu casamento, está atrapalhando você a se entregar, a ser uma pessoa inteira no relacionamento, e isso a gente percebe que fica muito visível quando a pessoa está se relacionando com alguém. É muito perceptível quando a gente percebe que o casal, ou um ou outro, está se relacionando com a outra pessoa, mas com alguma coisa assim amarrada, alguma coisa esquisita. A gente ouve de alguns casais: eu não sei o que pega com a minha mulher, ela tem umas neuroses, ela tem umas coisas, ela tem umas falas. Aí quando a gente ouve isso, meu amor, a gente já pensa: essa pessoa tem feridas, essa pessoa tem traumas. Então, se você não quer que essas feridas atrapalhem o seu casamento, comprometam um presente maravilhoso que você pode ter, que é o seu casamento, tampouco um futuro no seu casamento, impeça você de ter uma vida plena conjugal, penso eu que o melhor conselho é: se abra. Cônjuge, perceba os sinais, faça perguntas, vá pelos arredores,
Se você não quiser, então, né, assim, pá, vá pesquisando, talvez conversar, né, com um parente, alguma coisa. Penso que é uma boa dica. Não é um processo simples. Eu creio, Cíntia, que até falar, né, a pessoa tem que escolher alguém certo. A pergunta é, quem é a pessoa certa para você falar? Às vezes o seu cônjuge não está preparado para ouvir coisas da sua infância que ele ou ela não faz nem ideia. Às vezes é um trauma que você traz com você, tão íntimo, tão vergonhoso para si, né? Lembrando que quase nunca é causado por você. Como estamos falando de traumas da infância, nesse caso, não foi causado por você, então você não é culpado disso. Só que há um sentimento de culpa enraizado ali. Então é desafiador demais falar. Vamos considerar aqui uma coisa. Se nós tivéssemos que falar para alguém, para quem nós falaríamos? Para quem a gente ia falar um assunto delicado? Por exemplo, uma mulher que foi mexida na infância, uma mulher que foi abusada sexualmente. Para quem ela fala? Penso eu que se ela não tiver a liberdade, não sentir a vontade de falar para o marido, penso eu que o casal, observando que existe algo que está atrapalhando o relacionamento, o bom andamento do relacionamento, em comum acordo, precisam conversar e procurar um profissional. É o caminho, gente, porque assim, tem coisas que não são todas as pessoas que estão aptas a ouvir algo delicado, e nem devem mesmo. Às vezes nem o terapeuta tá, às vezes nem o terapeuta, às vezes nem o seu discipulador, nem o seu pastor está apto. Só que você, mesmo assim, precisa procurar, vocês dois, em comum acordo, ajuda alheia. Por quê? Porque a cura, queridos, não está em ouvir um bom conselho. Ouvir um bom conselho pode ser um start, como você está ouvindo agora, um conselho. É um start. Mas a verdadeira cura está no falar. O apóstolo Tiago diz em sua carta para a gente poder confessar as nossas questões uns com os outros. Claro, não indiscriminadamente, tá? Não é disso que se trata. Se trata de você confessar com a pessoa realmente que você elegeu capaz de te ouvir. Ainda que sejam assuntos fúteis ou extremamente delicados. Mas você se comunicar, quando você estribucha, quando você bota para fora, é isso que vai dar saúde em você. Por isso que eu tenho uma crítica aqui, querida, uma crítica ferrenha contra mim mesmo. Vou botar para fora agora. Me segura, me segura, me segura. Você já foi em dezenas de encontros de casal. Eu mesmo sou palestrante de encontro de casal, a gente dá palestra de encontro de casal, eu acho maravilhoso. Eu amo. Maravilhoso. Só que sabe quando o encontro de casal vai fazer a diferença na sua vida? Nunca. Nunca vai fazer. A não ser que você coloque em prática imediatamente tudo que for tratado ali. Porque você ficar ouvindo um palestrante, hoje, para falar de assunto de casal, tem mais comediante do que palestrante, tem mais comediante, gente buscando fazer você dar risada do que de fato encarar aquilo com a seriedade que deve. Ainda que seja de forma cômica, ainda que seja com bom humor, mas encarar com seriedade. Por isso que no nosso treinamento de casais, a gente gera níveis de exposição um para o outro, né? Não do casal para outras pessoas. Nível de exposição que dói. As pessoas sentem muita dor, têm muita dificuldade até de lidar com o treinamento. O ponto da dor o ponto da cura, né? Porque realmente dói. Mexer em algumas questões da vida incomoda bastante. Só que se não for assim, a gente fica no raso, na superficialidade. A gente vai tratar os problemas sérios de nossa vida de uma forma imbecil, talvez até idiota. Então, se vale a pena o seguinte, você foi em alguns encontros de casal, ótimo, top, perdeu nada. Pegue suas anotações e hoje coloque em prática. Sentem-se os dois, depois do jantar, depois do café, ali no momento de vocês dois, amor, vamos revisar essas lições? Este ponto a gente não está fazendo, nem este, nem este, nem este. Nós não estamos fazendo isso aqui, Verdade. O pastor orientou a gente orar junto na hora de dormir. Às vezes fez amor, foi dormir, tá tudo certo, é a mesma coisa de orar, na questão do casal. É assim. Questão do casal é a mesma coisa de orar, tá? Mas a gente não está fazendo isso aqui, Nós não estamos tendo tempo a sós conosco. Está aqui nesta lição, lá do ano de 1900, sei lá o quê.
coloque em prática. Ou então não vá mais em nenhum encontro de casal. Exato. Simples assim. Amor, que ponto importante você falou, porque eu ouvi esses dias de um amigo conversando, questões do casamento dela, e a queixa dela foi, poxa, nós participamos do encontro de casal de fulano, encontro tal, programa tal, tal, Paguei caro por isso. Eu ia falar Paguei isso caro agora. por isso. Pagamos caro, que não foi barato, tal, mas qual a queixa? O encontro foi ruim? Não, é que ela diz, poxa, a gente tá a mesma coisa. É o encontro de casais que não é bom? É a palestra que não foi boa? São os conselhos que não foram bons? Não. Negativo. Tudo é muito excelente. É um excelente investimento. Qual o erro aí? É que não foi colocado em prática. Se você não colocar em prática, o resultado vem à medida que você coloca em prática. Senão, você pode ir em 500 encontros de casais. Se vocês não colocarem em prática, realmente é perca de tempo. É dinheiro jogado no lixo, sim. Ao ponto que eu fui em um encontro de casal. Fez todo o sentido que foi falado ali e nós paramos e pensamos, poxa, a gente está errando nisso. Foi aconselhado que se a gente fizer isso, vai fazer bem para nós. Vamos colocar em prática? Vamos ver que resultado vai dar para nós? É isso. Vai bastar. Uma coisa é certa, né, querida? Ó, você está cheio de problemas aí, fazendo o que vocês estão fazendo, negligenciando o sermão de domingo, as palestras de casal, negligenciando os tratamentos necessários para o seu ponto de cura. Ora, chegou a hora de fazer algo diferente. Estão caminhando 5, 10, 30 anos neste mesmo viés. Chegou a hora, meu irmão, de fazer algo diferente para trazer um resultado diferente. Isso é importante, porque senão vocês vão ficar batendo na mesma tecla. Exato. Coloca aí nos comentários, você que participou de um encontro de casal, independentemente de quem foi, não precisa citar o nome do palestrante, do pastor. Não, a ideia aqui não é atacar ninguém, tá? A ideia aqui é elucidar, descortinar, falar, galera, chegou a hora de praticar o que está sendo dito. Exato. Chegou a hora de praticar o que vocês estão aprendendo. Investir no carro lá, pô, foi só pagar o hotel? Só pela comida? Pela comida vocês vão no restaurante e destinam o tempo de outra forma. Mas não, vamos falar do tempo de cura aqui. A questão é o tempo de cura. Nós estávamos num atendimento e aí o homem descobriu que a mulher havia sido mexida enquanto criança naquele atendimento. O cara não sabia o que fazer. Ele não sabia para onde olhar. Se ele tivesse um buraco ali para ele se jogar, ele teria se jogado, porque ele não sabia lidar com aquela informação de nível grave, de nível extremamente sério, na nossa frente, que estávamos ali orientando o casal. Então foi bastante trágico, a gente lida com isso com bastante profissionalismo, de uma forma espiritual, com muito respeito, consideração a toda a família, incluindo os filhos, toda a família. Só que as pessoas, quando descobrem uma situação dessa, diante dos outros, não dá para esperar uma reação neutra. Não dá para esperar que o seu marido entenda a mulher. Vocês vão ter que tratar isso, sabe, no back office ali, dentro da casa de vocês. Amor, vem cá, existe um assunto, né? Tudo bem tratar, é um assunto delicado, eu quero falar junto com o nosso terapeuta, quero falar junto com o pastor nosso, com o nosso orientador, com o nosso discipulador. Tem um assunto muito delicado, eu não quero falar aqui. Ok, vai gerar uma curiosidade sim, mas fale com verdade para o seu cônjuge. Por quê? Porque ele vai entender a sua necessidade, com certeza ele vai entender. Se ele te ama, ele tem que entender. Se não entender, começa a questionar sobre o caráter, a fidelidade e a lealdade do seu cônjuge para você pôr em prática e não se adoentar ainda mais. Então, aí vocês levem, né, querida, ao tratamento para o terapeuta, para a pessoa que você designou ali como relevante na sua vida, para você tratar essas questões e fale. Coloque para fora, não segure mais. Precisa. Você pode ter 60 anos, minha irmã. Você pode ter 70 anos, minha irmã. Vale a pena. Vale a pena. É um tempo de vida diferente a partir daí. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, neste exato momento, ele vai concluir o processo de cura em você. Que ele não precisa de mim, de você, para agir. Mas se você não permite que ele age, como o Senhor vai agir em você? Ele é um lorde. Ele é um gentleman. Ele não vai forçar a barra. Você precisa permitir isso. Verdade é que a sua vida pode mudar a partir de uma decisão. Decisão de buscar ajuda.
decisão de conversar, de uma ajuda que vai abençoar muito o casamento de vocês. Agora, então, é nosso momento maravilhoso do exercício do vídeo, o exercício do dia. Vem com a gente. Tratar de cura é sempre muito delicado. Qual é o remédio? Você vai na farmácia e pede o remédio lá para dor? Uma dor antiga, uma dor do passado? Não. Mas vamos falar aqui de um exercício prático desse momento de cura. E é um exercício, querido, você que é da igreja, irmão em Cristo, junto conosco, não se escandalize. Faça o exercício, depois você pode ir lá nas redes sociais e criticar o exercício e falar o que você quiser. Só não nos ofenda, porque não é a ideia, ofender ninguém. Mas eu quero que você faça esse exercício. Você pode ser bispo, pastor, vice-deus. Faça esse exercício. Você vai pegar papel e caneta e você vai escrever uma carta endereçada, né, à pessoa que gerou a dor em você. Colocar o nome dela. Escreve uma carta relatando a sua dor, a sua situação, coloque o nome e uma carta que tenha um teor de perdão. É uma carta do perdão, tá? Carta do perdão. Você vai colocar ali o que você sente, o nome da pessoa, escreva. E ok, pode escrever o tanto que você quiser ali, pode chorar, pare, continue escrevendo, pare de novo, continue escrevendo, escreva a carta do perdão. Em seguida, pode ser em seguida, pode ser em um outro dia, no momento oportuno, você vai pegar a carta e vai ler para essa pessoa de confiança. Pode ser o seu cônjuge, seu pastor, o terapeuta, a pessoa que você designou de confiança para você se livrar daquilo, para você colocar aquilo para fora. Irmãos, é poderoso demais fazer isso. Acreditem, façam o primeiro exercício, dando certo ou não, deixe nos comentários depois o resultado disso. É isso. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, compartilhe. O que mais pode fazer? Ative o sininho para você ficar por dentro dos novos conteúdos. Toda semana a gente posta um novo vídeo no YouTube, mas os shorts nas redes sociais todos os dias. Siga a gente nas redes também. Exatamente. Até o próximo vídeo. Até lá.